bem-vindos ao canal da Vida, o trigo mais fino, para mais uma exposição das riquezas insondáveis do Deus triuno. Hoje a gente vai conversar sobre algo bem fundamental, a natureza da reação cristã. Vamos usar como guia os ensinamentos do ministro Watchman Nee, sabe? Sim, um tema muito rico. E explorar como as nossas reações, que, formam uma parte enorme da nossa vida, né? Como elas podem revelar a nossa identidade espiritual. Exato. O foco vai ser como o Senhor nos chama para reagir de um jeito que, vai além do comum. Especialmente olhando para o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5. Bom, a ideia central que o ministro Nee traz é que a vida cristã genuína se mostra talvez menos naquilo que a gente faz por iniciativa própria. Interessante. E muito mais em como a gente reage. Parece que aí tem uma diferença chave, sabe? Como a gente lida com provocação, com injustiça, mal entendido. É fascinante esse ponto. O ministro Nee, ele desenha um contraste muito claro, né? Entre a abordagem da lei lá do Antigo Testamento, certo, e a graça que a gente vê no Novo. A lei antiga, como está lá em Mateus 5, versículo 38, falava em olho por olho, dente por dente. A famosa lei de talião. Isso. Era uma justiça de retaliação, equivalente. Né? Uma resposta direta à ofensa. Direta e na mesma medida. Exato. Mas aí vem o Senhor Jesus, em Mateus 5 mesmo, versículos 39 a 42, e estabelece um padrão, radicalmente diferente. Não resistais ao perverso. Já começa forte aí. E não para aí, né? Ele fala em oferecer a outra face se for ferido na direita, deixar ir a capa junto com a túnica se alguém te processar. É mesmo? Andar a segunda milha se for forçado a uma. Isso, claramente vai muito além de só ter paciência ou, resignação. É verdade. E o ministro Nee, ele até distingue os níveis de reação, né? Lembro de ler sobre isso. Sim, ele fala de 3 níveis. O primeiro seria, a reação da razão humana, raiva, questionamento, porque eu, né? Isso, a reação mais instintiva, talvez. Depois tem a da boa conduta, que seria a paciência, suportar quieto, talvez por achar que é o certo a fazer. Uma ética elevada, mas ainda humana. Mas aí ele fala desse terceiro nível, que é o da vida de Deus, a transcendência. Aqui é que fica, para mim, realmente interessante. O que é exatamente isso? É mais do que só aguentar firme. É bem mais. Transcender, nesse sentido que ele coloca, significa reagir não com base na nossa natureza caída, nem mesmo na nossa melhor ética humana. Certo. Mas a partir da própria natureza divina que a gente recebe em Cristo. Não é só, suportar que te tirem a túnica. Não é só aguentar o prejuízo. Não. É oferecer também a capa. Não é só aguentar o tapa na face direita, é virar à esquerda. É uma resposta que, na verdade, desarma a ofensa, porque ela vem de um lugar completamente diferente, sabe? Entendi. Então, essa transcendência, ela nos liberta. Liberta do controle do nosso orgulho ferido, que talvez a face simbolize. Exato, do ego ferido. Do apego às coisas materiais, né? A túnica, a capa. Isso mesmo. E até da nossa própria vontade, quando alguém tenta nos forçar, como na questão da milha. É ir além daquilo que a gente considera justo ou bom, humanamente falando. Perfeitamente. E essa capacidade de reagir assim, claro, não brota do nada, né? Imagino que não. De onde vem? O ministro Nee conecta isso diretamente à vida superior que Deus nos dá em Cristo. Não é fruto do nosso esforço, da nossa força de vontade. Não é eu consigo ser bom. Não é. É da sua vida operando em nós. É aquilo que o apóstolo João fala, né? Graça sobre graça, lá em João 16. Assim? É a graça que é característica dos filhos de Deus, agindo como o próprio Pai age. Aquele que Jesus descreve em Mateus 5,45, que faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. É uma generosidade que não discrimina com base no mérito. É uma lógica divina mesmo. Totalmente. E o curioso é que essa reação não é apresentada como um peso, um fardo a mais. Não. Geralmente parece difícil. Parece, mas Nee afirma que reagir dessa forma transcendente traz uma felicidade genuína, profunda. A ponto de a pessoa sentir vontade de, nas palavras dele,
gritar, aleluia. Uau! Ele vê isso como uma lei básica do crescimento. Quanto mais o crente enfrenta opressão, perseguição e responde com essa vida que transcende... Sim. Mas ele é espiritualmente elevado, fortalecido. A adversidade, então, vira uma excelente oportunidade para manifestar Cristo. Que perspectiva diferente. Isso redefine a verdadeira força, né? Não é a força de revidar. De forma alguma. Mas a força de, como ele diz, ser capaz de ser espancado sem revidar, oferecer a outra face. E pensar que Neri coloca isso não como algo para cristãos super avançados. Não mesmo. Mas como a primeira lição para quem está começando na fé. Isso sugere que deveria ser a reação natural dessa nova vida que recebemos. Exatamente essa a ideia. Mas, claro, é crucial a gente reconhecer nossa total dependência de Deus para viver assim, né? Com certeza. Sozinhos não dá. Por isso aquela oração que Jesus ensinou é tão vital no dia a dia. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6,13. Fundamental. Ver essa transcendência depende da proteção e do poder que vem dele. E também exige o discernimento, né? Como Jesus alerta lá em Mateus 7,6 sobre não jogar pérolas aos porcos. É verdade. Tem esse lado também. Nem todo mundo está preparado para receber ou entender essa pérola, essa reação tão diferente. Podem até reagir mal, com mais violência. Precisa de sabedoria do alto. Faz tudo sentido. Então, para a gente ir amarrando aqui, a visão do ministro Ni é que a essência da vida cristã se revela muito nessas reações que, assim, superam o esperado. Isso. Que vão além da paciência comum, para realmente espelhar a generosidade, o amor do próprio Deus. Exatamente. É transcender a ofensa, a perda, a coerção. E nesse processo todo encontrar liberdade, encontrar alegria e crescimento espiritual. Tudo isso capacitado pela vida divina que habita em nós. Perfeito. E talvez, Kiki, aí uma reflexão para todos nós, né? Como que a gente pode, no dia a dia, nas pequenas coisas, sabe? Naquelas frustrações bobas, nos atritos que acontecem. Sim, no trânsito, no trabalho. Exato. Como a gente pode reconhecer e até abraçar essas oportunidades para ter uma reação transcendente? Como permitir que a vida de Cristo se manifeste mais claramente através de nós, justamente nessas situações? Uma ótima pergunta para a gente levar. Se você gostou desta exposição da palavra e ela te edificou, inscreva-se no canal O Trigo Mais Fino e compartilhe com outras pessoas que poderão também desfrutar dessas riquezas de Cristo.